Vamos aproveitar que estamos nesse momento de batismo, Santa Ceia do Senhor. Queremos lembrar os irmãos, especialmente os daqui da sede, adolescentes, jovens, irmãos e irmãs que frequentam aqui a nossa sede e não são batizados nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se tiver alguém aqui também de congregação, ali na congregação também, deve ter, porque temos recomendado para que tenha o discipulado todos os domingos, como aqui na sede. Discipulados aos novos convertidos, discipulados àqueles que vão se batizar. Antes do batismo, é necessário fazer o discipulado. Vão estudar 10 assuntos, 10 doutrinas bíblicas fundamentais que o crente precisa conhecer na sua vida cristã. E infelizmente muitos não conhecem, por isso fracassam, desviam, se esfriam na fé e assim por diante. Portanto, aqui pela nossa sede, nosso irmão Armando é o responsável, e os irmãos poderão vir no domingo às 9 horas da manhã, durante a nossa escola dominical. Ali serão chamados para uma aula especial de discipulado aos que são candidatos a batismo. Também nosso coordenador da orquestra, nosso irmão Jeremias, informa a igreja, aos pais, viu, irmãos? Presta atenção, os pais aqui da sede, também das congregações, que sábado, dia 16, sábado próximo, inicia as aulas de música para adultos e para crianças, também para adolescentes e jovens, né? Que queiram aprender música, evidentemente, devem já saber ler e escrever. Não pode ser criança que não saiba ler e escrever. Para os adultos, às 9 horas da manhã, e para as crianças, às 10h30, na sala 4, aqui no pavimento inferior, na nossa sede. É necessário trazer um caderno de música e, evidentemente, um lápis, né? Borracha, caderno de música. E quem puder, atenção, quem puder ajudar, cooperar com a inscrição no valor de R$30. São materiais que os irmãos precisam tirar xerox, gastar com certas coisas aí, e precisam de um certo valor. R$30, mas para quem puder. Porque quem não puder, eu creio que todo mundo pode, né? Quem não puder, pede oração, que nós vamos orar para poder, né, irmão? Porque quem não puder colaborar com R$30 por mês, né? Fica, eu creio que não é nem por mês, acho que é só a inscrição mesmo, né? É só uma vez mesmo, só para inscrição, R$30, tá bom? Muito bem. O irmão Fernando Braz é muito corajoso. Por que ele é corajoso? Nosso diácono está lá na porta. Ele está fazendo um pedido de letra própria, dizendo assim: irmão Fernando Braz, juntamente com a sua esposa Débora Pacola, convida os irmãos para um culto doméstico em sua casa, realizar-se no dia 16, que é sábado que vem, às 20 horas. Por que eu digo que ele é corajoso? Já pensou se nós todos resolvermos ir lá? Sábado? Irmão Braz está perdido, irmão Braz. 16, dia 16, sábado, às 20 horas, os irmãos que puderem ir lá, depois perguntam o endereço ali para o nosso irmão Braz, né? E vamos lá participar de um culto. O nosso irmão Braz vai convidar a vizinhança toda lá para participar também, né, irmão Braz? Muito bem. Há um pedido de oração, eu creio que é um pedido, porque são dois, mas eu creio que a letra é a mesma, e um tem o nome e o outro não tem nome.
Então eu acredito que é um pedido só. A irmã Elaine Torquato pede oração em favor de sua vizinha, de 13 anos, que está com leucemia. E o outro pedido, a mesma letra, é uma criança de 9 anos, que se chama Luana, que está com leucemia também. Deve ser a mesma pessoa? Ou são duas pessoas diferentes? De toda forma, são duas pessoas diferentes? Meu Deus. Então, uma criança com 13 anos com leucemia, vizinha da nossa irmã. E a outra se chama Luana, está com 9 anos, com leucemia também. Vamos colocar-nos em pés, meus irmãos. Peço ao pastor Alexandre fazer esta oração. Meus irmãos, nesse final de semana, nós estivemos recebendo a visita de um amigo, e a esposa dele está dizendo, ela tem 2 filhos, um já estudou, fez faculdade, vai casar, e o outro desistiu de viver, pastor. Desistiu de viver, quer morrer, ela tem medo de deixar ele sozinho, inclusive chorou muito com a minha esposa lá, a irmã Lemos lá com a gente, né? E não quer mais viver, desistiu da vida, não quer viver. E um moço de 25 anos, não quer mais viver, moço bonito, o pai tem loja, não tem motivo para isso, não tem motivo para isso. E também uma prima minha do Paraná, está com depressão profunda também, formou-se advogada, não quer advogar e está com uma depressão profunda e pediu oração para nós, através do WhatsApp. São a doença do século, né? Deus... E os irmãos orando, tenho certeza que Deus pode. Com certeza. Tem muita gente, irmão, crentes, com depressão. E perde o desejo, a vontade de viver. Depressão. E crentes, tem muitos crentes assim. E alguns pastores assim. Tem alguns pastores passando por esse problema muito sério. E nós precisamos orar, porque isso aí é uma perturbação maligna. Entendeu? Perturbação maligna. Mas pode ser ajudado também com remedinho, né? O médico pode colaborar um pouco também com isso. E às vezes o inimigo entra e aproveita, entendeu? Com esse problema emocional, o inimigo entra e aproveita, porque o inimigo aproveita toda a brecha para destruir as vidas, não é? A Bíblia diz que Jesus falou que ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele vai entrando e vai arrasando com tudo. Vamos orar por todas essas pessoas. Logo após, pastor Valmir estará nos entregando a mensagem da parte de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Oremos. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, o teu Filho amado, mais uma vez, Senhor, estamos na tua santa presença, adorando, louvando e bendizendo o teu santo e glorioso nome. Senhor, porém neste momento especial do nosso culto, paramos, Senhor, para suplicar a tua misericórdia, para pedir a tua bênção, o teu socorro, a tua mão amiga, a tua mão protetora, salvadora, libertadora, em favor desses pedidos que aqui nos chegaram. Pessoas que estão enfermas, Senhor, com doenças terríveis que a medicina não tem poder para resolver. Ó Senhor, estende a tua mão bendita, alcança, Senhor, essas 2 crianças e coloca a tua mão salvadora, curando, libertando, sarando e abençoando, para que acima de tudo possam conhecer o teu nome, a tua palavra e glorificarem a ti, Senhor. Também aqueles que estão deprimidos, Senhor, estão tristes, estão, Senhor, muitas vezes querendo tirar a própria vida e sem expectativa, sem alegria, sem esperança, que o teu Espírito Santo possa visitá-los aonde eles se encontrarem. Alcança-os também, Senhor, da vida, da alegria, da esperança, e mostra a tua salvação. Pai querido, afasta todo mal, repreende todo mal, todo espírito maligno, Senhor, prende, expulsa e lança para longe destas vidas, para que elas possam te conhecer e experimentar a vida e vida com abundância. Em nome de Jesus te pedimos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. A paz do Senhor, a igreja. Quero convidar os irmãos para lermos um texto da palavra de Deus
que encontra-se registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. São Mateus, no capítulo de número 26. São Mateus, capítulo de número 26 e o versículo de número 19. Quantos irmãos procuram, quero louvar a Deus pela vida do pastor Levi, mais uma vez nos conceder a oportunidade de poder falar ao coração da amada igreja. Louvo a Deus também pela vida do pastor Joel, nosso pastor, nosso patriarca, e todos os nossos pastores que ao longo dos anos têm colaborado com o crescimento do nosso ministério. Quem encontrou Mateus capítulo de número 26, versículo 19, diga amém. Diz assim, irmãos: e os discípulos fizeram como Jesus lhes mandara, e eles prepararam então a Páscoa. Versículo de número 26 agora, ainda na sequência. E enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e os deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice e havendo rendido graças, deu-lhes, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém? Tome assento, meus irmãos. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que dei por título Ceando com Jesus. Queridos irmãos, hoje nós estamos diante de um culto que é referência para a nossa igreja. Haja visto que, além de o culto de ceia, também temos o batismo, que são duas ordenanças de Jesus para a igreja, e a nossa igreja, a Assembleia de Deus, tem cumprido isto ao longo dos anos. Eu quero compartilhar com os irmãos alguma coisa concernente à ceia. E nesta palavra ainda introdutória, queria falar com os irmãos um pouquinho a respeito da origem da ceia entre o povo judeu. Hoje nós temos aí um grupo que se batizou, vão participar da ceia pela primeira vez. Temos aqui pessoas que já há muitos anos, 30, 40, 50, 60 anos, participam da Santa Ceia, em memória à morte de Cristo e também a sua ressurreição e assim por diante. Mas, irmãos, eu estive em Israel e eu participei de uma Santa Ceia que me chamou muito a atenção. Encontrei ali um brasileiro naturalizado israelita já convivendo no meio do povo israelita, e depois tirei um tempinho e fiz algumas perguntas para ele a respeito da Santa Ceia. E ele fez alguns comentários, eu anotei, e depois fui estudar um pouquinho a respeito da ceia, e rabiscando e escrevendo, Deus colocou no meu coração essa mensagem, e eu quero compartilhar com os irmãos. O texto fala sobre a preparação da Páscoa. Os discípulos, obedecendo a Jesus, encontraram ali um lugar, como já é de conhecimento da igreja, prepararam então aquilo que eles chamam de a última ceia. Alguns assim a denominam. Mas a Páscoa, essa palavra Páscoa, que é uma palavra que vem do hebraico, Pessah, que quer dizer passagem, ela é usada muito para celebrar a libertação do povo judeu do cativeiro do Egito. E até hoje, os judeus fazem essa comemoração. Não é uma comemoração que findou-se, mas até hoje, se você conversar com o judeu, eles têm por hábito comemorar o Pessah, a Páscoa, a passagem, a libertação do povo de Deus, do povo judeu, do cativeiro no Egito.
E era de se esperar, irmãos, que Jesus, no momento de realizar o Pessá, a Páscoa, a passagem, a ceia, a última ceia, juntamente com seus discípulos, como a Bíblia narra que ela foi realizada, era de se esperar que Jesus, como muitos naquela época, realizasse essa cerimônia com pessoas importantes, com pessoas que na verdade fossem consideradas pessoas, quem sabe pessoas da alta sociedade, haja visto o grau de conhecimento do nome de Jesus naquela época, haja visto o alvoroço que Jesus causava, onde ele chegava. Jesus estava prestes a morrer, mas estava também no auge do seu ministério, porque aonde Jesus passava, o lugar ficava marcado pela sua passagem. Então era de se esperar que ele fizesse como todos naquela época, preparassem a mesa, chamasse ali as pessoas mais influentes da época, as pessoas mais importantes, mas Jesus fez justamente ao contrário. Jesus preparou tudo, irmão Cláudio, e escolheu para estar com ele no momento da Páscoa, da ceia, os 12, ou seja, já mostrando que ceia é algo para quem tem intimidade com Deus, já mostrando que Santa Ceia não é para qualquer um, Santa Ceia é para quem está próximo de Deus, para quem tem intimidade com Deus. E hoje nós temos um grupo que desceu as águas do batismo, e fazendo isso eles confessaram publicamente o desejo de estar ao lado de Jesus até o arrebatamento da igreja. Confessaram o desejo de estar ao lado de Jesus, por que não dizer por toda a eternidade, mas enquanto em vida, até o arrebatamento da igreja, sem negar a fé que eles professaram hoje diante da igreja. E com essa aproximação, eu entendo que eles se tornaram íntimos de Jesus e vão participar hoje pela primeira vez do ato de Santa Ceia. Agora, irmãos, olhando para nós, será que nós temos intimidade nos dias que vivemos para sentar à mesa do Senhor? Como está a nossa vida? Como está a nossa vida espiritual? A nossa condição ao se assentar à mesa do Senhor? Porque Jesus escolheu aqueles que eram íntimos e sentou-se à mesa com ele. Mas hoje em dia existe, irmãos, infelizmente, muitos crentes, existem muitas pessoas trocando este momento com Deus por qualquer coisa. Jesus, ele prepara a cerimônia, tudo está preparado, está perfeito e bem colocado. O cordeiro bem preparado, o pão, as ervas amargas, o vinho, tudo ali está colocado e posto para a ceia. Mas 2 elementos são destacados por Jesus. E na ocasião, Jesus vai destacar o pão e também vai destacar o vinho. Um representando o seu corpo e o outro representando o seu sangue, conforme na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, ele diz: o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, como os irmãos já bem sabem. O pão e o vinho são oferecidos na cerimônia, criando então um novo ritual que é a ceia do Senhor. Ali naquela mesa onde todos estão com Jesus, Jesus vai dar destaque ao pão, que representa o seu corpo, que vai ser partido em breve, e ao vinho, que será tomado e, no caso, na ocasião, representando o seu sangue. A Santa Ceia, ela precisa, irmãos, ainda estar na tua mente, ela precisa ainda estar no seu coração, como sendo uma ordenança da igreja e que não pode ser deixada de lado por conta de qualquer evento. Santa Ceia ainda é intimidade, ainda é comunhão, ainda é aproximação de Deus. Santa Ceia é para aqueles que anseiam estar com Deus e estar com Cristo. E por isso, irmãos, nós devemos valorizar esse momento, porque Jesus valorizou demais. E agora, irmãos, olhando para os judeus,
e para um costume que os judeus tinham quando na questão de realizar esse ritual. Eu quero compartilhar com os irmãos esta mensagem, ceando com Cristo. Os judeus, irmãos, eles, quando no ato da ceia, em primeiro lugar, eles tinham por hábito de pegar o isopo. O isopo, acho que para entender assim numa linguagem bem fácil, pastor Jonas, quem morou na roça sabe. É quando a gente ia pegar, eu cheguei a pegar para o meu avô, cortar uns ramos que a minha madrinha juntava para fazer uma vassoura. Colocava um arame, um cabo, e ela varria o quintal assim. O isopo era como mais ou menos assim, para os irmãos entender, usado para fazia ali com um tipo de ramo, né, e para aspergir o sangue. Era um costume deles, né? Lógico que não era o mesmo material da vassoura, mas só para os irmãos entender. E os judeus faziam ali com o isopo, né, um instrumento para que eles pudessem aspergir o sangue. E na ocasião da ceia preparada por eles, né, eles molhavam o isopo em uma bacia e passavam então o isopo na verga e depois passavam o isopo nos ombrais da porta, à esquerda e também à direita. Era mais ou menos assim, a bacia embaixo e o isopo na mão. Aí eles faziam isopo na bacia, isopo na verga, depois isopo na bacia, isopo nos ombrais, tanto à direita quanto à esquerda. Então era isopo embaixo, molhado de sangue, depois na verga, depois à direita e depois à esquerda nos ombrais da porta. Isso era um costume, era um ritual, e eles faziam sem saber o que estavam na verdade fazendo, porque isso tem um significado, isso tem algo espiritual para nós. E então eu quero compartilhar com os irmãos algo importante que eu aprendi estudando isto. Quando você lê lá em Êxodo, no capítulo de número 12, o versículo de número 22, você vai perceber: então tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, passe ele na verga da porta e em ambas as ombreiras, à esquerda e à direita. Aqui Deus já estava mostrando para nós e nos falando da cruz e do sacrifício que seria realizado na cruz pelos nossos pecados. O sangue na bacia fala dos pés. Pés na Bíblia fala de santidade. Pé na Bíblia fala de humildade. Jesus ensinou isto quando ele lavou os pés aos discípulos. Foi uma lição. E quando eles passavam o sangue embaixo na bacia, isto simbolizava os pés. Depois passavam na verga. O sangue na verga em cima fala da coroa de espinhos que estava na cabeça de Cristo, ou seja, na fonte, aqueles cravos com, alguns espinhos com cerca de 9 a 15 centímetros, alguém ousa dizer, cravado na cabeça de Jesus. Quando eles passavam o sangue na verga, eles estavam falando sem saber sobre a coroa de espinhos que estava na fonte de Jesus. E esta coroa, que era feita de ramos de acácia, também tinha um simbolismo. Isto fala dos nossos pecados, fala na verdade do que na ocasião estava caindo sobre Jesus, a minha e a tua culpa, o meu e o teu pecado. Mas também eles falavam sobre o sangue nas ombreiras do lado esquerdo e do lado direito. Isto fala da cruz, sangue embaixo, sangue em cima, sangue à esquerda, sangue à direita. Isto era Deus já mostrando neste ritual a cruz que lá na frente iria ser o destino do seu filho, para que hoje esta igreja estivesse reunida, adorando o nome dele e participando da mesa do Cordeiro. Aleluia, glória a Jesus. Mas irmãos, olhe para cá, deixa eu compartilhar algo gostoso com os irmãos. Jesus, irmãos, ele venceu. Quando nós olhamos esse ritual, quando nós olhamos para os judeus molhando o isopo na bacia, passando na verga, na direita, na esquerda, nós vemos aqui a cruz sendo formada, e essa direita e esquerda unindo todos os povos do mundo
para uma única e especial finalidade, que é a união da igreja para adorar o nome do único Deus verdadeiro. Mas nós vimos aí, eu fiz questão de não comentar na internet para não dar ibope para Satanás. No meu Face eu não comentei. Eles falando sobre uma escola de samba, que eu não quero aqui nem mencionar, os irmãos já sabem, protagonizaram um Jesus esfolado no asfalto, apanhando de um falso diabo, e o povo ficou revoltado, entrou em defesa na internet e começou a tentar a defender Jesus. Mas quando eu olho para esse ritual, quando ainda nem se pensava em Jesus nascer e morrer pela igreja, quando eu vejo Deus usando este ritual para dizer, uma cruz vai existir. Em Gênesis 3,15, Deus lança a promessa, vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Ali em Gênesis 3,15, a derrota de Satanás, não daquele frajuto que desfilou na Avenida Paulistana lá, não. A derrota do Satanás verdadeiro que tentou contra Deus e caiu, foi lançado fora da presença de Deus. Lá em Gênesis 3,15 a derrota dele já foi decretada. Ele nunca venceu. E ali ele já começou a ficar perturbado. Satanás, quando via os judeus fazendo esse ritual, quem sabe o que passava na mente do diabo, quando via a cruz ali sendo formada, o sangue sendo aspergido, ali o ritual mostrando a coroa na cabeça de Jesus, mostrando sangue, mostrando os pés, a santidade, mostrando a cruz, a união de todos os povos, enfim, sendo através do evangelho reunidos para adorar a Deus. Ele começa a ficar preocupado. Aí Jesus, irmãos, já está debaixo de uma promessa. A palavra saiu da boca de Deus, ou seja, Satanás já foi derrotado em Gênesis 3,15. Quando Deus disse, ali Satanás já tinha perdido. Aí Jesus vence no ventre de Maria, porque José tenta, até pensa em deixá-la, né? Quem sabe, talvez um pensamento, e os irmãos sabem qual era o fim de uma mulher adúltera naquela época, mas não a deixou, pastor Josué, porque Jesus venceu no ventre de Maria. Aí Jesus vai nascer, não tem um lugar para ele, mas ele nasce na manjedoura e não morre, vence na manjedoura. Vem os reis magos, aí Herodes dá uma ordem, e Deus guia aqueles reis para que não voltassem pelo mesmo caminho. Jesus vence de novo. Jesus vai para o Getsemane, vence de novo. Jesus vai para o Calvário, vence de novo. Jesus morre, é lançado à tumba fria, ressuscita ao terceiro dia, vence de novo. Eu nunca vi o meu Jesus perder nenhuma. Só perdeu naquela insinuação falsa no Carnaval de São Paulo. Mas Jesus nunca perdeu uma batalha, irmãos. Está decretada a falência do inferno. E você vai tomar Santa Ceia hoje por causa disso. E eu vou sentar na mesa do Senhor por causa disso. Tem sangue embaixo, tem sangue em cima e tem sangue. Ninguém vai desfazer o que Deus já fez. Mas olhe para cá, irmãos, vamos correr um pouquinho. Hoje, infelizmente, irmãos, a cruz tem perdido o significado para muita gente. Muita gente tem deixado o significado da cruz de lado. Às vezes é complicado, irmãos, até de ministrar em certos lugares, porque dependendo de uma mensagem, eles dizem, não, essa mensagem aí não, pastor, desse jeito não dá, o senhor pegou pesado demais, o senhor tem que ser mais light um pouquinho, senão o povo não convida o senhor de novo. Mas quando você olha para a Bíblia, você não vê esse evangelho light sendo pregado. Hoje, infelizmente, irmãos, a cruz perdeu o significado. Eu li uma historinha de uma moça que chegou numa loja, de tanto que a cruz perdeu o significado, ela diz assim, eu queria um pingente de ouro. Eu queria aquele pingente em forma de cruz. E quando foram pegar o pingente, ela diz, mas eu queria aquele um que não tem um homenzinho pendurado, não. A cruz perdeu o significado. Tem gente que não entende o significado da cruz. Não é nada, não significa nada. E nós vivemos uma época que tem pessoas querendo trocar a cruz de Cristo até por uma cruz de isopor. E alguns que querem trocar até por uma cruz de rodinha. Eu que viajava muito para a região da Aparecida do Norte, quando eu era caminhoneiro, uma vez eu não atropelei, mas o caminhão que eu dirigia, quando eu entrei na rodovia Presidente Dutra, ia um grupo de pessoas, e uma mulher com uma senhora velha, com uma grande mochila nas costas. E eu ali numa rodovia apertada, quem viaja ali sabe,
Entrei com um caminhão trucado e alto na rodovia, no acostamento, e querendo ir para a rodovia, foi acabando o espaço e aquele pessoal andando. Quando eu saí, no último instante, o caminhão, a carroceria esfolou na mochila, jogou a velhinha uns 10 metros assim, da pista. Eu olhei para o retrovisor, vi aquela velhinha na grama rolando, já parei o caminhão, falei, Deus tem misericórdia. Desci do caminhão, cheguei lá, o povo correu atrás da velhinha, ela fez só um machucadinho, graças a Deus, no pé. E eu vi um monte de gente com mochilas nas costas, alguns com a cruz, com a roda no pé. Aí eu olhei assim, eu falei, mas se é sacrifício, por que a roda? A cruz estava muito pesada, então eles colocavam um suporte no pé da cruz, uma rodinha, e aí colocavam no ombro e ia puxando a rodinha. E eu vi aquilo lá, irmãos. Jamais imaginava que estaria aqui ministrando, já era crente, era obreiro da igreja. Mas hoje, agora, nem quando eu estava estudando, não lembrei, mas me fiz lembrar agora. Tive um trabalho lá, fiz a ocorrência, tudo bem, foi tudo resolvido. E o guarda disse, o padre queria me pegar de todo jeito. Você está louco, você quase mata a fulana. Aí o guarda falou, senhor, fica quietinho aí, senão eu vou abrir um processo agora e vou pedir para esse motorista te processar por colocar esse povo em rodovia federal. É proibido andar a pé aqui. Dá graças a Deus que ela não morreu. E aí ele acalmou, ficou para lá e deu tudo certo. Mas eu fiquei observando aquela cruz com rodinha. Irmãos, aonde está o significado da cruz para esse povo? Aí eu vejo alguém que quer carregar uma cruz, ele entende o significado, só que a cruz dele é de isopor. Pastor, o que é uma cruz de isopor? Esse é o evangelho que estão pregando aí. Pode tomar ceia de qualquer jeito, pode se batizar amigado. Do jeito que a pessoa vem, ela continua. Vem como está, permanece como está, ninguém nunca vai pregar contra o que você está praticando. Mas não é essa cruz que nós pregamos. Nós pregamos uma cruz, irmãos, de um Cristo que diz assim, quer vir após mim? Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Se ela estiver pesada, não é rodinha que vai ajudar, irmãos. Se ela for de isopor, não tiver validade, Deus está dizendo, pode pegar a tua cruz, porque eu vou ajudar a carregá-la. Eu estou contigo. Quantos irmãos aqui não fizeram pedidos de orações? Pessoas com leucemia, com doenças incuráveis, problemas de depressão. Mas lembra, irmãos, isopo embaixo, isopo em cima. Isopo à direita, isopo à esquerda. A cruz de Cristo, irmãos, ainda tem sentido para a igreja. É nos pés dessa cruz que você vai encontrar consolo para a tua alma. É nos pés dessa cruz que a tua história vai ter mudança por completo. Se algo te aflige, essa noite você entrou no lugar certo. Aqui ainda existe uma cruz que tem sentido para a igreja. Aleluia! Lucas 14, 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Muitas pessoas, irmãos, estão à procura de uma cruz sem Cristo. Muitas pessoas estão à procura de uma cruz sem Cristo, infelizmente. E o problema maior é que alguns estão encontrando. Só que essa cruz, infelizmente, ela não vai levar ele a lugar nenhum. Essa noite, com toda a autoridade de Deus, eu quero dizer para você, vem cear. O mestre chama, vem cear. Com o teu coração aberto, em paz, porque errar, todos nós erramos, falhar, todos nós falhamos, mas há um Deus, irmãos, que olha pela igreja, e todo mês, essa data aqui, com certeza, você aguardando estar aqui reunido com os irmãos, pode ter certeza, Deus já está contemplando tudo, está tudo no controle de Deus, irmãos, vai dar tudo certo. Agora deixa eu correr um pouquinho. Então, primeiro ponto, eles tinham esse ritual. Mas segundo, algo interessante que os judeus faziam, eles preparavam uma toalha. E estudando a história deles, eles faziam 3 dobras na toalha. Nessas 3 dobras, depois deles terem passado o isopo, como eu já informei aos irmãos, eles colocavam 3 pães. Cada dobra da toalha era um pão. E esse pão era chamado por eles, tinha um nome em especial, nós chamamos de os pães asmos, mas para eles era o matzá. Matzá, o pão sem mistura, matzá, o pão sem
fermento, matizar um pão praticamente como se fosse o maná puro vindo do céu. E quando você vai olhar para a história da igreja, do povo de Deus, a história dos judeus, você vai encontrar esse matizar, esses 3 pães dentro da história bíblica. O primeiro, para eles, judeus, o primeiro matizar para eles era o maná, o pão puro que desceu do céu, sem mistura e sem fermento. O segundo matizar para eles era o pão que eles comeram quando entraram na terra da promessa. E o terceiro matizar para eles é já no Novo Testamento, o próprio Cristo encarnado. Então eles faziam essas 3 dobras ali, irmãos, talvez sem entender ainda o verdadeiro sentido de tudo. E Deus já estava dizendo: a minha igreja vai estar reunida em Limeira, em São Paulo, em Campinas, em Minas, enfim, em todo o Brasil e em todo o mundo. E vai comemorar a morte do meu filho, porque eu fiz uma promessa e essa promessa vai ser cumprida. Agora, olha o significado para os judeus disso que eles faziam, diferente do que é para nós. Depois que dobravam a toalha e colocavam ali os 3 matizar, os pães sem mistura, que já tem um significado bíblico, aí eles entravam no significado para eles. O primeiro pão para eles representando o sacerdote, que para eles era uma figura, era alguém de grande importância. O segundo pão representando os levitas, e o terceiro representando Israel, e isso também incluía o povo e o rei de Israel. Mas eles, na verdade, entendiam que os levitas, olha só o pensamento judaico, que desses 3, tanto o sacerdote quanto os levitas, e Israel e o rei, esses pães representando esses 3, vamos dizer assim, essas 3 figuras, eles partiam só o pão do levita, porque eles entendiam que o levita sofreu, foi levado cativo, e sendo levado cativo, foram humilhados, tiveram que trabalhar em terras estranhas. Essa era a mentalidade deles. Mas também os sacerdotes sofreram, mas eles não partiam o pão do sacerdote. O sacerdote também foi levado e teve que estar em terra estranha, quando você vai estudar a história do cativeiro do povo de Deus. Mas também o rei, quando você olha para o rei, irmãos, eu fico imaginando, quando eu estava observando isso aqui, eu percebi, às vezes, como nós, muitas das vezes, não entendemos, participamos até da ceia sem compreender algumas coisas, mas a mente da gente vai abrindo, quando Deus começa a esclarecer para nós toda a revelação referente à ceia do Senhor. Eles, então, partindo só esse pão, estavam dizendo que os levitas sofreram mais. Aí, olha o que diz a história a respeito do rei. O rei também, irmãos, teve os filhos dele, os filhos do rei. Foi morto diante dele, diante da sua visão, né? O rei teve um sofrimento tremendo, porque perdeu os seus filhos e viu os seus filhos serem mortos, os olhos serem vazados, e foi amarrado ainda e levado para a Babilônia cativo. Sofreu amargamente, muito mais ainda do que os levitas, mas eles só partiam o pão do meio, o pão dos levitas, e não sabiam nem o significado espiritual para nós. Aí, irmãos, depois desse ritual todo preparado, então eles participavam da ceia, um costume deles, e até hoje, se você for em Israel, você vai encontrar esse costume. Agora, para nós encerrar aqui e participar já da ceia, para começar a encerrar, o que é isso para nós, essa cerimônia para nós? O que é toda essa preparação para nós? Agora vem Jesus, e Jesus já ensinando para nós, vai ensinar o verdadeiro significado espiritual de tudo isso e da Santa Ceia. E o primeiro, irmãos, eu fico observando como a Bíblia explica a Bíblia. Jesus vem, eles vão preparar os pães e Jesus vai partir o pão do meio. Mas o primeiro pão não é só como eles pensam, o pão dos levitas, mas Jesus vai dizer: o primeiro pão é o do Pai, o segundo na toalha é o do Filho, e o terceiro é o do Espírito Santo. Só que Jesus vai tomar o pão do meio. E quando você, irmãos, começa a observar a atitude de Jesus, quando Jesus, nesta cerimônia, toma esse pão do meio, Jesus é descrito de várias formas na Bíblia. Ele podia tomar o pão do meio e partir, porque se tratava dele. Ele estava falando de si próprio.
E hoje eu fico vendo como pode, irmãos, em alguns lugares, a Santa Ceia está tão banalizada. A pessoa toma a ceia do jeito que está. A pessoa não tem conhecimento, não tem um entendimento, não tem um grau de conhecimento nenhum do que é a ceia. Como eles fazem com o batismo em alguns lugares. Há poucos dias eu conversava, há pouco tempo, de dias não, já faz algum tempo, com um irmão que estudou conosco lá, inclusive com o pastor Jonas, e ele disse para mim que foi assistir um culto em uma determinada igreja. Chegou lá, estava tendo batismo, e ele ficou do lado, batizando. Ele tinha um cabelão comprido, batia aqui, não sei se o pastor Jonas vai lembrar dele, e ele assistindo ali a cerimônia. Aí disseram: você quer batizar também? Ele falou: até quero, mas eu não tenho outra roupa. Não, pode ser com essa mesmo. Jogaram ele no tanque batismal, ele se batizou, subiu a rua aqui, essa principal aqui do Correio, todo molhado, ensopado. E eu conversando com ele, ele falou: pastor, eu batizei e continuei a mesma vida. Eu falei: não, eu estou vendo, porque você não casou. Você continua amigado? Não, mas ninguém perguntou nada. Ele falou: se eu queria batizar, eu queria. Mas eu já tenho mais de anos que eu vivo nessa vida e não conseguia parar. Eu achei que podia, batizei. Não tem um conhecimento, irmãos. Não valoriza, na verdade, o sagrado. Mas nós temos o privilégio de saber o que estamos fazendo aqui. Nós temos essa alegria. E eu tenho certeza, irmãos, que essa noite, esses que vão participar pela primeira vez, sem emocionalismo, diante do ministério da igreja, vão valorizar para sempre o ato de descer as águas e participar do corpo e do sangue do Senhor. Mas eu quero compartilhar ainda uma revelação com vocês. Irmãos, o pão, o primeiro é do Pai, o segundo é do Filho, e o terceiro pão é o pão do Espírito Santo. Então Jesus vai tomar aqui o pão do meio e vai partir esse pão do meio diante dele. Já era para você até ter dado um glória, mas agora você vai entender o porquê Jesus partiu o pão do meio. Irmãos, quando estava lendo isso aqui, demorou para mim cair a ficha. Eles tinham tantos significados para os pães, mas eu separei aqui alguns versículos. Jesus é descrito de vários modos na Bíblia, né? Mas ele é o bom pastor. Olha porque ele podia partir o pão do meio. Ele é o bom pastor, está lá em João 10:11. Ele é o rei dos reis, Apocalipse 19:16. Atos também 2:29. Ele é o profeta maior, Deuteronômio 18:17-19, Atos 3:22, Lucas também fala isso. Ele é o mediador, Hebreus 8:6, ele é o salvador da igreja, Efésios 5:23. Cada uma, irmão, dessas descrições de Jesus, né, todas elas salientam alguma função que Jesus, no seu ministério, exerceu entre nós. E agora, olhando para tudo isso, irmãos, eu vejo que uma das mais completas com respeito a tudo isso é a obra redentora que Jesus realizou em favor da igreja, sendo ele o sumo sacerdote, como está em Hebreus 2:17. E ele podia partir o pão do meio, porque ele cumpria todos esses requisitos, mas os judeus ainda nem tinham conhecimento do que estavam fazendo. Agora, para nós finalizar e entender esse ato espiritual, já finalizando, o primeiro pão para nós fala da santificação. Um dos evangelhos fala sobre esse primeiro pão, não vamos discorrer aqui. O segundo fala da redenção. Por que a redenção? Parte-se o pão, porque não tem como, irmãos, não tem como haver derramamento de sangue se não partir o pão. Jesus precisa morrer para que o sangue seja derramado e para que nós pudéssemos estar aqui hoje, remidos através desse sangue. Então o primeiro pão fala da santificação, o segundo fala da redenção, e o terceiro pão, o terceiro pão colocado na terceira brecha da toalha, vai falar sobre a promessa de Deus, e sobre essa promessa está incluída a igreja, nós que estamos aqui hoje para participar de um ato tão solene. Agora, irmãos, olhe para cá, parece tudo comum, mas Jesus vai tomar o pão do meio, Jesus vai dar graça, e a partir daquele dia, meus irmãos, ele vai estar diante dos seus discípulos, diante dos íntimos, participando do que seria a última ceia, mas dizendo a eles: olha, não beberei mais da vide, até que esteja comigo lá na casa do meu Pai. A igreja está
esperando esse momento. A igreja está aguardando esta ocasião. Em breve, irmãos, esta igreja vai tomar a Santa Ceia com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, os judeus, o que era interessante, os judeus, quando participavam de tudo isso, eles, na verdade, também faziam algo interessante, que era o tríplice cálice. Eles tomavam os 3 cálices. Para eles, o cálice também, o primeiro falando da santificação, o segundo da redenção e o terceiro da promessa. Mas há algo que os judeus fazem e não escrevem, que é o 4º cálice. Quando você vai estudar a história deles, eles fazem todo o ritual. Colocam sangue nos pés, sangue na cabeça, sangue nas ombreiras. Depois fazem o ritual dos 3 pães. Aí tomam o tríplice cálice, que para nós seria o cálice da santificação, o cálice da redenção e o cálice da promessa. Depois da cerimônia terminada, eles vão e tomam, irmãos, o 4º cálice. Esse 4º cálice eles não escrevem sobre ele, mas todo judeu toma, pastor. Esse 4º cálice, eles estão admitindo de alguma forma a aceitação do Messias. Se você sentar com o judeu Israel, ele não vai te falar isso, não vai estar escrito, mas todos eles, após a cerimônia, tomam o 4º cálice. Estão dizendo: nós aceitamos sim o Messias. Enfim, irmãos, queira ou não, Jesus não vai perder para ninguém em avenida, em desfile de carnaval, de maneira nenhuma. Jesus venceu desde o dia da promessa. Isso está registrado na Bíblia. O sangue foi passado embaixo. Há santidade na igreja por causa dele, porque somos santificados por ele. Há na igreja também remissão de pecados. Ele recebeu os nossos pecados quando o sangue passado ali em cima na verga, representando a coroa de espinho cravada na cabeça dele, ele estava dizendo: o pecado de vocês está sobre mim. E depois uniu todos os povos, fazendo um bilateral da cruz quando o isopo era passado. Ele estava dizendo: já está tudo documentado em rituais, o projeto de Deus para a igreja. Ainda que o diabo queira a desunião da igreja, ainda que o diabo queira tirar a igreja da presença e da comunhão, mês após mês, nós estamos aqui dizendo: sangue nos pés, sangue na verga, sangue na ombreira direita, sangue na ombreira esquerda. Estamos aqui firmes para ceiar e dizendo: ora vem, Maranata, vem buscar a tua igreja. Esse tempo está chegando, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, com a permissão do pastor, eu queria pedir para vocês colocar de pé. Nós temos ainda o ato da ceia, mas eu queria, antes de tudo isso, pastor, fazer uma oração com a igreja. Queria fazer uma oração por você. Eu tenho convicção que o diabo lutou para você não chegar até aqui. Eu tenho convicção de que o diabo lutou para você fazer talvez dessa cerimônia uma cerimônia qualquer e estar em qualquer outro lugar. Talvez o inimigo lutou para que o teu batismo não acontecesse. A mamãe do irmão André é um orgulho. Também quero dar um abraço, estive com ela quando fui pastor lá. E é uma alegria também saber que ela está descendo as águas. Eu fico pensando que alegria maior não é para o filho. Mas nós vamos orar. E eu quero que você crê, que você tenha fé e creia que esse ritual não é um ritual como outro qualquer. Esse ritual não é um ritual como muitos estão dizendo, de uma cruz, para nós, vazia porque Cristo ressuscitou, mas no sentido espiritual, uma cruz de crucifixo que não representa nada para nós. Fica tranquilo, o Jesus que você se entregou e aceitou, o Jesus que você serve, que ainda que você esteja passando pelas maiores dificuldades da sua vida, ainda que os problemas graves estejam sobre você e tua família, eu tenho convicção, o sangue, irmão, já está passado embaixo, em cima, nas vergas, já está tudo decretado por Deus. Tenha fé, porque a tua vitória vai chegar e Deus vai se manifestar nesse problema que você enfrenta. Não tenha medo. Tem aqui um pedido de oração. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Diácono Gerson pede oração para o seu sobrinho André, que está com câncer no intestino. Ele tem 42 anos apenas. Eu peço oração em favor
do garotinho Heitor, de 2 aninhos, que está na UTI e tomou uma medicação e passou muito mal. A família crê. Isso aqui, irmãos, é forte, ó. A família crê nas orações da igreja. Tem alguém aí que, se estiver enfermo, irmãos, se você tiver com algum problema, nós vamos orar agora e participar da ceia. Dá tempo de você sair correndo do teu lugar. Pastor, eu preciso que Deus entre com providência. Nós vamos orar e vamos ministrar uma bênção sobre a tua vida. Hoje foi ensinado na escola bíblica dominical que o evangelho é precedido de sinais, irmão. O evangelho com sinais verdadeiro e genuíno. Jesus pode te curar aqui. Jesus pode curar a senhora agora. Jesus pode curar o senhor agora. Fica tranquilo, fique em paz. Você está entre irmãos. A cruz já nos uniu e nós vamos orar por você. Um obreiro talvez ungir, se for o caso. Tem alguém? Se tiver, sai do teu lugar, dá tempo. Se não, vamos estar vindo ali uma pessoa. Está vindo. Pode alguém ungir lá, pastor? Pode alguém ungir lá? Tem mais alguém? Venha, irmão. Não fica com vergonha não. Você está em casa. Você está na casa do Pai. Venha, Jesus pode te curar nesse culto. Não precisa esperar o médico não. Eu sei que essa palavra falou no seu coração. Não aguarde não. Vá lá depois buscar só o resultado do teu milagre, da tua bênção. Saia do teu lugar, nós estamos num culto festivo. Há alegria nesta igreja, porque um dia o sangue da santidade passou-se, foi pego na bacia, foi colocado em cima e foi colocado dos lados. A igreja está unida. É mentira que a igreja do Senhor está desunida. Nós somos, irmãos, o corpo de Cristo. Aqui ainda há cura, aleluia. Aqui ainda há libertação. Talvez você veio assistir o batismo. Eu já deixei de propósito uns minutinhos para isso. Você veio assistir o batismo e nós ministramos a palavra e não te convidamos. Pastor, eu quero retornar para Jesus. É a tua noite hoje. Talvez você veio ver um parente que vai se batizar. Sai do teu lugar, vem aqui. Levanta sua mão, vai alguém até você, vai te abraçar, vai trazer aqui à frente. Nós estamos num grupo aqui que vai se unir a você. E hoje você pode retornar para Jesus. Hoje você pode se entregar a Jesus. É a sua oportunidade. Tem alguém? Faz assim com a sua mão. Tem alguém? Tem alguém para Jesus? Toca aí, irmão, alguma coisa aí, um fundinho gostoso. Não tem ninguém? Então vamos orar por esse. Está vindo ali algumas pessoas ainda. Venham, venham. Tem tempo, tem alguém para retornar? Abraça esse moço aí, juvenil, abraça ele, agarra ele, dá um abraço gostoso nele. Diga para ele, tem jeito meu filho, o sangue já foi passado. Pastor Paulo Ferra acaba de dizer que um rapaz caiu de 8 metros de altura, está no hospital, acabou de pedir-nos oração da igreja. Essa igreja, a Assembleia de Deus, ainda ora, irmãos. Tem cura aqui ainda, viu? Ainda tem poder de Deus e milagre. Hoje você vai receber o teu milagre, creia. Eu tenho aqui nas minhas mãos alguns pedidos. Tem mais alguém? Eu queria ver você retornar para Jesus hoje. Eu queria ver você se entregar para Jesus hoje. Tem alguém? Podemos orar? Não estou vendo mais ninguém. Oremos. Estendo a mão para cá, os obreiros comigo, oremos. Senhor nosso Deus, há aqui um grupo de pessoas. Senhor, eu tenho certeza que na minha retaguarda há pastores, obreiros, sentindo o desejo que eu estou sentindo, que é de, se pudéssemos, curar a cada um agora, mas não podemos. Agora podemos pedir ao nosso Deus, em nome de Jesus, que vá repreendendo toda angústia, toda depressão, toda seta do inferno contra a vida da igreja. Esses pedidos na minha mão, na internet, os internautas que nos assistem pela internet, aonde esta oração chegar, que a cura possa alcançar a tua igreja. Pai, na hora que ela tocar no cálice, na hora que ela tocar no pão, que o Senhor repreenda todo mal, toda seta, toda depressão, toda enfermidade. Vá batendo em retirada agora. Vá batendo em retirada agora. Que o nome do Senhor seja glorificado. Aonde estiver um homem, uma mulher de Deus agora, Senhor, que a tua palavra possa encontrar guarida. Alai, xere, canta, alai, nabaixoremicai. Derrama cura sobre a tua igreja, que eles possam ser curados agora.
e os testemunhos possam chegar, em nome de Jesus. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, aqui está esse pão que representa o teu corpo, que foi moído, triturado ali no Calvário, em propiciação pelos nossos pecados. Agora pedimos, ó Pai, a tua bênção em favor do mesmo, santifica, assim como o teu povo que vai participar deste pão, que representa o teu corpo. Abençoa e dá vitória a cada um dos teus filhos. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome, pelo amor do teu Filho, agora e para todos sempre. O Senhor Jesus, depois de ter dado graça, tomou o pão e partiu, dizendo: este é o meu corpo, que é partido por vós. Tomai e comei dele todos. Aleluia. Todos aqueles que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, participe. Glória a Deus. Aleluia. Alabai, shurikanda lama seri alaba. Alabai, shurianda lama seri. Glória, glória, glória ao teu nome, Jesus. Santo és tu, Senhor. Oh, aleluia. Criado por nós.
sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor. Pensou em mim, me amou. Fiquemos de pé, irmão. Maravilhoso e eterno Deus, nosso Pai. Aqui está em nossas mãos este cálice que que vão participar do mesmo. Nós te pedimos, ó Pai, a tua bênção no nome precioso do teu Filho amado Jesus Cristo, o qual vive para sempre. Amém. O Senhor Jesus, depois de ter dado graça, tomou o cálice dizendo: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que foi vertido por todos. Tomai e bebei dele todos. Glória a Deus.
e bondoso Deus, nosso Pai, em o nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por este momento maravilhoso de estar na mesa do Senhor, participando do teu corpo e do teu sangue. Agora abençoa a cada um dos teus filhos que participaram do mesmo. Ó Senhor, da vitória a cada um dos teus filhos, guardando debaixo da tua potente mão e dando vitória para a glória do teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos, agora e para todo sempre. Amém. Aleluia. Podeis assentar, meus irmãos. Nesse momento nós vamos louvar ao Senhor e vamos contribuir para a obra do Senhor. Nossos dízimos e as ofertas de hoje são os dízimos para a obra do Senhor e a oferta para assistência social. Portanto, abre o teu coração agora para aqueles mais necessitados. Nós vamos cantar o hino de número 16. Vamos convidar nosso irmão Evandro, 16, você que é músico, não tem dúvida que você sabe, né? 16, da nossa harpa cristã. E vamos contribuir com alegria, irmãos. Seu dízimo, sua oferta. É um privilégio, irmão, um privilégio estar num momento tão especial como esse, na casa de Deus, participando da ceia do Senhor, do batismo e assim por diante. Faça-o com alegria.
Quem me dera a Deus pra servir ao meu Senhor. Posso ter tuas mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderei ao Senhor apresentar? Despertemos, já é dia, trabalhemos com fervor, elevemos com alegria muitas almas ao Senhor. Posso ter tuas mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderei ao Senhor apresentar? Glória a Jesus, meus irmãos. Nosso irmão Valmir lembra aos irmãos que ele continua vendendo aqueles óleozinhos, né, de copaíba, óleo não sei o que e óleo não sei o que. Diz que é uma maravilha, viu? Então, tá lá na frente com os diáconos lá. E eu todo dia bebo umas gotinhas daqueles óleos lá, né? Só que eu já tomo logo de uns 4 ou 5 tipos, entendeu? 4 desse, 4 daquele, 2 daquele, 3 do outro, 20 do outro, boto um bocado, misturo tudo e bebo. E depois faço uma oração por cima para Jesus abençoar e dá tudo certo, não é verdade? O nosso irmão Rafael está lembrando que amanhã coral vai ser homenageado lá na Câmara Municipal. Se os irmãos do coral quiserem ir lá, o maestro, não é? Maestro e os demais irmãos. Depois, quando terminar, fala pro vereador assim: o vereador é obrigado a levar nós na churrascaria para jantar. Fazer o serviço completo, não é verdade? Muito bem. Tem uma irmã que é irmã de Vânia. Aonde está a irmã de Vânia? Fica em pé. Fica em pé. Lá está, lá atrás a irmã de Vânia. Ela está se oferecendo como cuidadora de idosos. Muito importante isso, né? Às vezes, irmãos precisam de uma cuidadora noturna, período noturno. Ela congrega aqui na sede, é a esposa do nosso irmão Regivaldo. E se alguém precisar de uma cuidadora noturna, não é? Ela está disponível para fazer esse trabalho. Muito importante, né, irmãos? Às vezes em casa, a casa do crente, ele precisa de alguém ali para cuidar de uma pessoa idosa, enferma. Nossa irmã está ali, muito obrigado, Deus abençoe. Pastor Jonas quer falar alguma coisa? Posso falar mesmo? Muito bem. Pastor Jonas quer lembrar os irmãos sobre a nossa lição de domingo que vem. A lição de domingo que vem é sobre discernimento do Espírito. Dos Espíritos, né, pastor? A palavra correta é essa. É o dom de discernimento dos Espíritos. Tem que observar bem isso, né? Que o dom, ele é um só. É o dom do discernimento. Para quê? Os espíritos, que são muitos espíritos, né? Por aí, né? Que vive tentando enganar, né? Principalmente os crentes. E os crentes precisam ter este dom. Não, mas eu sou os pastores, só os pastores. Não. Vocês estão aí pelo mundo afora, todos os crentes, a igreja de Jesus, todos os crentes precisam ter o dom do discernimento dos espíritos que estão aí imperando nesse mundo de trevas. A nossa escola dominical está muito bem frequentada, mas pode melhorar ainda mais.
Se vier todos os nossos irmãos aqui da sede, todos os coristas, não é verdade? Todos os músicos da orquestra, com as suas respectivas famílias, vai ser uma bênção maior ainda, e estaremos aprendendo a palavra de Deus. Faça igual o Mamanel. O Mamanel não perde uma. A cadeira dele, vou até mandar reformar, que está afundando ali, aquele lugar ali, né? Muito bom. Terça-feira, culto de oração e ensino da palavra. Alguns irmãos, com muita razão, hoje o pastor Jesué falou muito sobre isso, sobre oração, né, pastor Jesué? Ninguém quer orar, né? Terça-feira é culto de oração. Então os irmãos chegam na igreja e senta, ou quando muito dobra o joelho. Dobra um joelho, né? Porque o outro fica assim já no jeito para levantar, né? E então, irmão, às vezes o piso é duro mesmo, então não tem problema, bota um caderninho embaixo. Tem crente que anda dentro da bolsa com um pedacinho de carpete assim, ó, principalmente nas regiões frias, né? Já viajei por aí em regiões frias, que até atrás do banco já tem uns travesseirinhos, para os irmãos pegar aquele travesseirinho, pôr no joelho e dobrar o joelho. Região muito gelada, que tem tempos que é neve, né? Muita neve, muito frio, Canadá e outros países por aí. Na igreja já tem um lugarzinho, um estofadinho, para a gente pegar, botar no joelho para dobrar o joelho. Até lá também é para dobrar o joelho e orar. Na igreja católica, né? Muitos aqui, talvez a maioria, eram católicos. Chegava na igreja católica, não tem um lugarzinho certinho de dobrar o joelho para frente assim, né? Você dobrava lá, né? Para a senhora lá, né? Para o Santo Antônio, né? O São Benedito, né? E para o São Jesus, não é verdade? São Jesus agora não merece muito mais você dobrar o joelho? São quer dizer santo, né? Santo Jesus, né? O teu Salvador, o teu Redentor, tá entendendo? Então, não queremos obrigar ninguém, que antigamente, no tempo que nós éramos diáconos, uma das funções dos diáconos, viu, irmãos diáconos? Hoje vocês não têm coragem, né? Fica meio difícil, né? Já pensou? Sabe qual era uma das funções dos diáconos? Ficar andando no corredor, mandando os meninos ficar calados, mandando as mocidades parar de conversar e mandando dobrar o joelho e orar. Era ou não era? Era a função nossa, né? Era a função nossa, entendeu? Não era fácil não. Meu filho ainda passou apurado o tempo, porque ele gostava muito de escrever escrever no caderno. Para ficar do lado, a minha esposa levava um caderninho e punha ele para escrever, e ele ficava ali do nosso lado, que a gente não queria que ele saísse do nosso lado. E os diáconos invocavam com aquilo, porque não queria que ele ficasse rabiscando E olha que eu era o pastor da igreja, viu? Eu era o pastor da igreja. E o diácono ia lá, queria tomar o caderno, só não tomava o caderno e o lápis, porque minha esposa não deixava, né? E eu tinha que chamar o diácono à parte depois, irmão, é melhor o menino ficar ali rabiscando, mas ele está ouvindo, irmão. Criança tem uma capacidade tremenda. Você pensa que ela está brincando lá, não está prestando atenção no que você está falando? Cuidado com o que você está falando, porque ela está ouvindo tudo o que você está falando. Está rabiscando aqui, brincando com um brinquedo aqui e com o ouvidão esticado, escutando tudo o que você está lá conversando fiado com o marido. Está entendendo? Por isso não pode ficar falando qualquer coisa perto de criança, não é verdade? E eu tive que explicar isso para os diáconos, entendeu? Eu me lembro que eu dormia, o melhor sono que eu dormia, eu me lembro até hoje, que era na igreja. Minha mãe sentava no banco bem da frente e eu dormia no colo da minha mãe. Oh, que sono gostoso, rapaz. É dormir na igreja, escutando aqueles hinos, sabe? Que maravilha.
Eu lembro como hoje, né? Deitado no colo da minha mãe, minha cabeça no colo da minha mãe. Jesus já está com ela lá, não é? E eu aqui me lembro. Isso não é pecado, mas tinha diácono que ela conta que queria fazer me acordar. Olha que pecado, irmão, me acordar eu dormindo na igreja, irmão. Que coisa! Só Jesus, né? Só Jesus. Mas é melhor do que ficar correndo na frente do púlpito para lá, para cá, tirando atenção, não é verdade? Então, cuidado. Venha com seu filho da escola dominical. Vamos aprender as coisas de Deus. Terça-feira, culto de ensino, oração. Vamos orar, não é? Quem não ora meia hora aqui na igreja, no culto de ensino, não ora em casa, não ora no serviço, não ora em lugar nenhum. Não ora. Porque aqui é o culto de oração, aquela meia horinha nós orando, entendeu? Dobra o joelho, vamos orar, não é? Tem irmãs que não quer estragar o bico da ponta do sapato, né? O bico do sapatinho. Traz o sapato com bico chato, né? Bem macio, bem caprichado, que é para não atrapalhar a oração. Vamos colocar-nos em pé neste momento. Quinta-feira também, culto da vitória. Façamos tudo isso para a honra e glória do santo nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Irmão Arlindo, vem cá, irmão Arlindo, fazer essa oração. Irmão Arlindo, nosso presbítero. Logo após a oração, pastor Joel nos dando a bênção final. Que Deus dê uma boa semana para toda a igreja. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, é no Teu nome, Senhor Jesus, que estamos aqui, meu Deus, no final desse trabalho, Senhor, te louvando e te engrandecendo o Teu nome, Senhor, por tantas bênçãos, Senhor Jesus, que Tu fez nessa noite e continua fazendo, Senhor Jesus. Despede, Senhor, nossos irmãos, Senhor, para o nosso lar, para que chegamos em casa em paz, Senhor, nessa rua perigosa, Senhor, e amanhã teremos um bom dia, Senhor, meu Deus, trabalhando, estudando, Senhor Jesus, tudo isso nós te pedimos para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reina em cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.